Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma semana no VZCast, nosso podcast semanal da Medicina Veterinária e da Zootecnia, o podcast do CRMV-MG, onde nós trazemos assuntos bacanas de interesse da Medicina Veterinária, da Zootecnia e colegas bem legais para a gente conversar. E vocês sabem, né? A gente está aí na nossa primeira temporada e eu já falei, vou trazer meus amigos, meus alunos de destaque, né? Aquelas pessoas super importantes e tudo, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje nós vamos conversar com a doutora Laisa. Vou ler aqui o histórico dela, que é tipo um pedigree, assim, tá? Tão grande, assim. Faltou só uma coisa que no final eu vou colocar aqui, né? Então, ó, a doutora Laisa, médica veterinária, graduada pela PUC Minas. Ela é mestre em ciência animal, com ênfase em epidemiologia pela UFMG. É doutora em ciência animal, também em epidemiologia pela UFMG. Pós-graduação em medicina veterinária legal pelo Instituto Quartas. Professora titular da FAMINAS, coordenadora científica do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, membro da Comissão Estadual de Saúde Única de Medicina Veterinária do Coletivo, do nosso conselho, presidente da Comissão Nacional de Desastres envolvendo animais no CFMV, e tem estudos relacionados com saúde única, saúde coletiva, zoonose, epidemiologia, medicina veterinária do coletivo, educação humanitária, bem-estar animal, medicina de desastres, bioética, e pesquisadora da terapia do elo. O que faltou aqui, falar que ela foi minha aluna e a aluna da Camila, né? Você tem que estar no currículo, né? Laisa, que bom que você está aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Vocês estão vendo o tamanho da barriga. Ela não pode espirrar, ela não pode sorrir muito, porque senão vai nascer. Como é que é mesmo o nome do bebê? Francisco. Não tinha como ser diferente, né? Não tinha. São Francisco, intercessor nosso dos animais, então eu não ando só, ando com Francisco. Bom que duas cabeças pensam melhor que uma. Estou preparada. Pode ser um sinal, né? Porque Francisco, veterinário, conselho veterinário, prepara o parto aí, né? Pode ser hoje, vai mudar o tema aqui, vai fazer algo bem especial. Fala com o Fred, Fred, acho que não vai dar tempo, vem correndo. Muda a rota, Ótimo. Aí tá tudo bem em casa, como é que estão as coisas? Graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ser convidada, de estar aqui em casa, né? Eu me sinto em casa quando eu estou no conselho, isso é muito bom, então vai ser uma alegria poder compartilhar sobre um assunto tão importante, tão caro, a minha história e as necessidades que a gente vê no nosso país todo o tempo. A Laisa tem uma história muito legal, acho que nunca te falei isso, né? Quando teve a situação lá de Brumadinho, né, do desastre e tudo, ou antes até um pouco disso, Camila, né, minha esposa, estava falando, tem uma aluna da PUC muito boa, fazendo a disciplina, Laisa Bonella, você conhece, foi minha aluna, não sei o que e tudo, e assim, Camila já chamando a atenção, e quando teve o negócio de Brumadinho, quem vai chamar? Vamos pôr a Laisa. Foi Camila que sugeriu, chama a Laisa, que a Laisa é ótima para organizar e tudo. Foi nessa toada, assim. Mas é o seguinte, eu sempre peço aqui, é um momento que muitos colegas vão ouvir, principalmente com os colegas mais novos, né, que estão muito ligados aí em podcast e tudo, para você contar um pouquinho da sua trajetória, assim, como que você entrou na veterinária, como é que foi lá na PUC, depois como é que foi, você decidiu fazer o mestrado, escolher a área, essas coisas. Conta um pouquinho aí de você pra gente. Excelente pergunta. Durante a minha trajetória acadêmica na PUC, eu já percebi em mim características de um trabalho mais coletivo. E toda a experiência, eu era aquela aluna que buscava estágio em todas as áreas, porque eu queria aprender um pouquinho de cada coisa. Mas toda a experiência que eu tinha, principalmente com clínica, acho que na época que eu estudei, ainda parecia que era o único caminho possível para quem se importava com os animais, enfim. E toda a minha experiência com clínica ainda deixava uma lacuna, assim, algo que ficava vazio em mim, e eu não entendia, até que eu fui tendo várias experiências de projeto de extensão, iniciação científica, e eu comecei a perceber que eu era muito do coletivo. Que projeto de extensão você fez? Aquele lá do Vitor? Eu participei do projeto Chicão. Chicão, era o Chicão. Que era muito, assim, integrativo com a comunidade, que tinha aquele olhar para o social. Então eu fiquei anos e anos, eu fui das primeira turma ali do Chicão, participei em projeto de extensão com a OAB, participei de iniciação científica no assentamento rural com a professora Alessandra. Então eu comecei a perceber essa característica. Tanto que o meu projeto de monografia foi com a adoção de cães, que foi algo que foi a primeira vez o que você fez? Que trabalharam isso lá na PUC. Lá isso não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Que era diagnosticar
sobre a adoção de um programa de Belo Horizonte. Na época chamava Adote um Amigo, nem sei se o nome do programa se mantém hoje assim, mas era analisar o porquê o número de devolução desses animais adotados era tão grande. E aí, no final, eu entendi, o trabalho mostrou que era em virtude do comportamento desses animais e que aqueles núcleos familiares não esperavam que aquele animal se adaptasse à nova realidade e já o devolviam. Então, a ideia do trabalho foi, precisamos de alinhar as expectativas, precisamos de ter uma família preparada para receber um animal que ele conheça minimamente a personalidade, o temperamento, para a gente diminuir essas devoluções. Vou ficar te interrompendo. Pode Liga, não. interromper. Vou te respeitar, vou te interrompendo. Porque isso a gente estava conversando outro dia, e até com o Thiago, que foi. Você chegou a conhecer o Thiago, Demais, né? O dos Thiago, pitbulls. dos Pitbulls. Chama ele assim, né? No claro. E com a Ana Ele é Luísa. maravilhoso. Uma experiência de treinamento dos cães, o quanto que aumenta a adoção. Comandos básicos, sentar, fazer xixi no lugar certo, Exato. cocô, né? Quando eu vi o projeto, assim, o trabalho do Thiago se concretizar, é como se algo em mim se realizasse. Hoje tem uma veterinária também no sul do país, a Lu Baldan, não sei se você conhece o trabalho dela, faz um trabalho brilhante, que é isso, é direcionar as adoções para que a gente tenha um processo mais assertivo. E foi aí que eu entrei na saúde coletiva, porque aí eu entrei no mestrado, na UFMG, comecei a trabalhar com a professora Daniela, em seguida veio a professora Camila, e olha o que mestrado foi o interessante. que você trabalhou? No mestrado, eu trabalhei com leishmaniose. E aí, olha que interessante, Bruno. Eu, logo em 2015, que foi quando eu entrei no meu mestrado, eu fiz um curso que foi um divisor de águas na minha vida, na minha história. Eu sempre gosto de falar porque foi. Que foi o FOCA, que é a Formação de Oficial de Controle Animal, que na época era realizado pelo ITEC, que hoje é IMVC, a qual eu tenho a alegria e a honra de fazer parte. E quando eu fiz esse curso, que foi um divisor de águas totalmente, uma das profissionais que ela estava, a doutora Rita Garcia, do Paraná, falou sobre as violências, falou sobre a teoria do elo. E eu lembro que quando ela falou isso, gerou um mundo de desconforto dentro de mim, porque eu me deparei com a minha história profissional e pessoal, a qual a violência fez parte em algum momento da minha vida, seja ela familiar, seja ela social. Já fui vítima várias vezes de uma violência que todos nós estamos expostos. E eu sempre fui uma pessoa muito inconformada com a violência. Sabe, uma pessoa que não digere violência? Sempre fui eu. E quando ela trouxe toda a realidade pela ciência de que existia essa hipótese, que estava no início dos estudos, enfim, dessa relação entre as violências, eu pensei, eu tenho duas opções. Meu Deus, eu tenho duas opções diante desse desconforto. Eu deixo esse sentimento passar, porque os sentimentos, eles passam, né? Esse desconforto, em algum momento, ele ia cessar. Ou eu transformo tudo isso que eu estou sentindo em alguma mudança que tiver ao meu alcance. E que bom que eu escolhi a segunda opção. Porque naquele curso em diante, eu saí determinada a fazer o que competia a mim, como médica veterinária. E eu comecei a estudar sozinha, até que eu pudesse entrar no meu doutorado em 2017 e começar a fazer pesquisa com esse assunto. Então, eu falo que a gente nunca pode desvalorizar aquilo que nos desconforta. Porque se não fossem os desconfortos da nossa vida, a gente não agiria. Quando a gente não está desconfortado, a gente não se movimenta. O desconforto é uma força motriz. Então, quando a gente olha para ele com sabedoria, a gente consegue transformar isso em força de ação. E foi isso que eu fiz com este assunto. Então, é muito bom poder falar sobre ele aqui. Que legal. Lais, então é o seguinte, conta assim, só passaram o mestrado, o doutorado. Mestrado é até tranquilo, doutorado é da pesada, né? Ou seu doutorado foi tranquilo? Não foi tranquilo. Não foi tranquilo, porque eu falo que foi uma batalha todos os dias. Eu nunca vou esquecer do que a professora Daniela falou para mim, eu queria repetir, porque isso ecoa na minha mente até hoje, assim. Quando eu entrei no meu mestrado, eu queria dar continuidade à minha monografia, ao meu TCC. Porque o projeto que eu tinha para a prefeitura era estratosférico de grande. E ela falou para mim assim, Laísa, a gente não tem recurso para trabalhar com outra coisa que não leishmaniose. Pegar ou largar. Ela falou assim, é o que tem. E dá para você trabalhar com isso. E eu pensei, é isso que eu vou fazer. E eu agarrei aquela oportunidade com toda a força. E quando chegou no meu doutorado, ela falou assim, olha, se você fez com tanta qualidade um projeto que você nunca quis, eu te entreguei ele, você nunca o quis, eu imagino o que você pode fazer com um projeto que você desenha, que você almeja, que você vê importância. E foi isso que aconteceu, né? Então, o meu projeto de doutorado
foi todo desenhado com esse anseio de fazer a diferença, desconfortada por esse assunto de animal sofrendo estar relacionado com pessoas sofrendo. Só que foi um desafio muito grande, porque os órgãos, e a gente foi batendo de porta em porta de vários órgãos, foram muitas portas fechadas. Você trabalhou com polícia, não foi? Foram em 4 frentes, assim, a gente queria ter mais. Foi bem ousada, mas a gente, depois de muitos nãos, conseguimos fechar em 4 frentes, que foi a Delegacia Especializada da Mulher, a Delegacia Especializada de Atendimento aos Maus Tratos aos Animais, né, a DEMA, o Juizado Especial Criminal, foi a primeira vez que o médico veterinário conseguiu estar lá dentro acompanhando a rotina de promotor, a rotina de julgamento, foi uma coisa de um crescimento fantástico na minha trajetória, e na Superintendência de Inteligência Policial de Minas Gerais. Então foram 4 frentes de trabalho juntas e mostrando para esses profissionais a relevância desse assunto. Então não foi fácil, foi extremamente desafiador, de vários pontos de vista, tanto técnico, quanto emocional, quanto psicológico mesmo, e até entender a importância do nosso profissional e fazer com que as pessoas também entendessem a importância de estarem inseridas neste assunto. Massa. Então faz o seguinte, conta aqui pra gente o que é a teoria do elo, bem detalhada, porque assim, é uma novidade para muita gente, né? Assim, eu conheço, né, até pelo convívio lá com a Dani, com a Camila e tudo. E conta, assim, explica um pouquinho o que é, qual o impacto, de onde que surgiu isso aí, para os colegas começarem a entender onde que a gente entra nisso. Ótimo. Teoria do elo é um termo relativamente novo, e ele foi traduzido para o Brasil assim, como teoria do elo, mas ele vem de um termo que foi o The Link, que surgiu em 80. Mas antes de falar da década de 80, deixa eu voltar um pouquinho. Liza, quando começou a falar disso no mundo? Quando começou a ter artigo científico falando desse assunto? Foi aí em meados de 60, através de um pesquisador chamado John McDonald. Ele, americano, ele mostrou que existia uma tríade de comportamentos que sinalizaria que aquele indivíduo poderia ser agressivo no futuro. Que tríade é essa, Liza? Atear fogo nas coisas, maltratar animais e fazer xixi na cama. E aí depois, ele até publicou um livro que se chama Ameaça de Matar, Tríade do Psicopata. E aí, pouco tempo depois, em 70 mais ou menos, alguns pesquisadores revisaram essa tríade e falou, peraí, não é que um indivíduo, uma criança, um adolescente que apresente os 3, 100% de certeza que ela vai ser agressiva. Porque se brincar com fogo, faz xixi na cama, né? Não é à toa isso aí, não. Mas é uma grande possibilidade. É um preditor. Então, uma criança ou um adolescente que tem os 3 comportamentos juntos, isso é um sinalizador de que no futuro ele pode continuar sendo violento. Aí, vou pular, vou dar um salto para acelerar nosso diálogo. Não, pode ir tranquilo, tá legal. Ele já, na hora de começar, ele já falou, não fala muito não, porque a gente sabe que você fala demais, então eu já tô cortando. Não, tá legal. Vamos lá. E aí, só na década de 80 que a gente conseguiu nomear essa ciência desse estudo dessas violências, através de 2 pesquisadores, que é o Arco e o Acione. O que esses pesquisadores chegaram ao veredito? O link. O que seria esse link? Que é o elo, que foi traduzido para o Brasil como a teoria do elo. É um adulto que maltrata, abusa, violenta, eu estou colocando vários sinônimos para ficar bem claro para todo mundo, uma mulher, uma criança, um animal, um idoso, um vulnerável, qualquer uma dessas vítimas, como resultado dele ter sido vítima quando ele era criança ou adolescente. Ou como resultado dele ter testemunhado, veja bem. Nem sempre significa que ele foi vítima direta, mas ele testemunhou alguém da família dele sendo vítima. E o que eles mostram? O que eles falam? E isso se perpetua até que esse elo seja quebrado. Isso é a teoria do elo. Significa que maus tratos aos animais, violência contra a mulher, criança, idoso, deficientes, qualquer vulnerável, estão conectados. Para resumir, o meu animal sofrendo na sociedade, sofrendo nas casas, ele não é isolado, ele não é algo que acontece de maneira independente. Ele está conectado ao que aquelas pessoas estão experimentando, ao que aquele núcleo familiar vive. E hoje,
sabendo que a gente já tem esse conceito mais moderno de família multiespécie, talvez fique mais palatável para a gente entender isso. Então, o que meu animal experimenta naquela família não está desagregado do que a família experimenta, do que os filhos experimentam, do que as mulheres experimentam, do que aquele homem experimenta. Então, esse animal ele faz parte do contexto. Por isso, todas essas violências estão conectadas. Isso é a teoria do El, que hoje, doutor Bruno, a gente já está até mudando. A gente já não está falando mais teoria, porque usou-se por muito tempo o termo teoria. Não era comprovado. Porque era meio que uma hipótese. E hoje a gente já tem inúmeros estudos, inclusive brasileiros, mostrando que não é mais uma ideia vã, uma hipótese, é uma certeza. Essas violências estão conectadas. Lais, eu tô tentando mil coisas aqui na minha cabeça. Então, vem cá. Você pega uma criança e viu que ela tá ali fazendo justamente essa tríade ali, brincando com fogo, agredindo os animais e tudo. Provavelmente ela passou por uma situação dessa de estresse emocional, né? Isso aí, provavelmente sim, né? Isso. Quais que são, pegando a sua fala, o que a gente chama de fatores determinantes, por exemplo, para o surgimento da violência? São vários. São, por exemplo, traumas na fase infanto-juvenil, principalmente até os 7 anos de idade. Tudo que nós experimentamos até os 7 anos de idade é muito importante para o ser humano, porque a formação da personalidade, do caráter, a formação ali dos afetos dessa criança. Então, se ele tem algum trauma nessa fase, é um fator preditivo, um fator de risco que a gente chama. Se ele tem laços débeis, laços fracos com seus familiares, ou seja, ele não tem vínculo, ele não se sente amado. Essa é a palavra clara. A criança se sente ali sem vínculo, sem vínculos familiares com ninguém. É um dos fatores. Ser a pessoa que vivencia a violência, seja ela física, moral, psicológica, sexual ou que testemunha, é um fator preditivo. E a gente vai ter outros, como, por exemplo, fatores sociais, econômicos, individuais. Por quê? Porque tudo na ciência, né, todo mundo que está assistindo sabe isso muito bem, não é 100%. Nada que a gente fala que é biológico é uma verdade absoluta. A gente vai ter as diferenças entre os indivíduos. Mas o que a ciência mostra é que existe essa tendência e que esses fatores que eu estou mencionando estão relacionados a isso. Então, por exemplo, se a gente pega, o que esses estudos que eu mencionei mostram? Que esses indivíduos que têm esse comportamento, né, de maltratar animal, isso não é o acaso. Isso não é força desmedida, a criança não entende que é um animal. Não. É um ponto de alerta. O que ela está vivendo? Como que os parentes a tratam? Como que ela vê esses parentes mais próximos tratando os seus animais? Às vezes ela vê é muito comum eu ouvir relatos trabalhando desse assunto, de alguém vir falar assim, nossa, Lai do céu, eu tô preocupada com a minha criança, porque lá em casa o meu pai, a mesma hora que chuta o cachorro tá dormindo na cama dele, se irrita que o cachorro comeu o chinelo dele, joga um balde de água gelada no cachorro. Isso é um cenário muito comum no nosso país, né? E não quer dizer que é normal. Comum porque é muito frequente, mas nós não podemos normalizar isso. E a criança que vai convivendo com isso, os estudos nos mostram que ela tem maior propensão a desenvolver comportamentos agressivos no futuro. Ainda como criança, ainda como adolescente, mas a perpetuar esse comportamento violento no futuro. Nossa. E aí outra coisa também, né? Olhando por essa perspectiva, então é o seguinte, tô lá, atendendo, né? Tem que pensar como trabalhar isso num consultório, né? Mas pensando em saúde única. Atendendo um cachorro que sofreu um trauma, foi agredido por uma criança, é o momento de buscar, não sei como, né? Falar, olha, essa criança, se não for, tiver uma abordagem ali agora com psicológica, alguma coisa assim, ela pode evoluir para um quadro mais grave, né? O quadro mais grave, assim, de agressão e tudo. Essa relação, então, ela existe, né? Total. Tanto que todas as vezes que hoje sai na mídia algum caso e que a gente está trabalhando esse assunto há alguns anos, que a gente vê alguma criança que testemunhou algum tipo de violência, a pergunta que eu sempre faço, e eu faço de maneira ativa mesmo, ligo para a promotora, aconteceu isso em Caeté, num caso que nós trabalhamos juntos, a professora Camila trabalhou junto, a professora Daniele, foi um caso até piloto, que a gente pode até trazer ele à tona, que foi de um homem que matou 3 filhotes de cão a paulada na frente da sobrinha dele, de 7 anos, que era a dona dos filhotes. E ele fez isso para poder coagir a mãe da menina, que era irmã dele, né? Falei os parentescos certos aqui. Pois bem, e na hora que saiu a reportagem, a minha preocupação foi com a criança. Porque eu pensei, eu tenho
32 anos, eu tenho dificuldade de ver isso. A gente tem, por mais que a gente trabalhe com esse assunto, não é algo penoso pra gente ver esses vídeos que nos mandam, psicológico pra gente digerir psicologicamente, é um tempo que a gente leva, emocionalmente. Imagina uma criança de 7 anos, né, que tá nesse processo de formação que eu falei, nesse processo tão crucial. Na hora eu liguei pra promotora, falei, a gente precisa cuidar dessa criança. Mas como assim, né? Uhum. Mas por quê? Porque na hora a preocupação vão punir, vão prender, tudo bem, vamos fazer tudo isso, mas tem outras frentes que precisam ser cuidadas, porque ali é um ponto de atenção. Então, exemplo, voltando ao veterinário, se o médico veterinário da clínica fica sabendo num consultório que aquele animal está com algum trauma, não acidental, ou seja, foi gerado trauma de maneira intencional, e que foi uma criança, a preocupação ele deve ser, porque nós somos profissionais da saúde e a saúde única é responsabilidade nossa, eu falo isso. Falo isso sem medo, assim. Se a gente não assumir o papel que compete a cada um de nós, médicos veterinários ou tecnistas, na saúde única, quem vai assumir? A gente tem que assumir. O principal pensamento do médico veterinário tem que ser, primeiro, com o papel dele com aquele animal, mas de maneira secundária, não menos importante, o que será que ela está vivendo no núcleo familiar dela? Então. E aí a gente pode fazer algumas coisas, que a gente até trabalha em fluxos, que a gente trabalha em treinamento para clínicos. A gente não está tão inerte, porque às vezes a gente acha que como a pessoa é meu cliente, não é assim, meu paciente, eu estou inerte, eu estou de mãos atadas àquelas realidades. Mas não, nós podemos promover mudança mesmo nesse ambiente de clínica, mesmo nesse ambiente. Então isso que eu ia te perguntar. Aí chegou nessa situação, e aí o tutor, o veterinário ou a veterinária chegam lá e vamos conversar com a mãe dessa criança, assim. E aí a recomendação que vai procurar um psicólogo, procura um serviço social, procura o quê? Porque você pode falar quando é a criança, não um adulto. Maravilhoso. Temos várias opções pensando na criança. Depende do cenário, tá? Tem cenário mais ou menos hostil. Depende também do vínculo que aquele veterinário criou, aquele médico veterinário criou com aquela família. Então, eu falo que tudo depende. Se o vínculo tá reto, tá bom, tá bem integrado, se ele tá conseguindo dialogar muito bem com aquelas pessoas de maior que ali estão, que a criança não vai sozinha para o médico veterinário levar o animal. Cabe ao médico veterinário um papel de educação, cabe a ele um papel de sensibilização. Eu falo que todos nós podemos fazer um papel ali de ajuste das relações. Nem todas as pessoas sabem, né, cuidar dos animais. Quem dera se a gente saberia cuidá-los da maneira como eles merecem e precisam, tem esse primeiro papel. Lá o ambiente está hostil, assim, eu não tenho essa abertura para educá-la naquele momento, eu não consigo ter essa. A gente pode fazer uma ligação, né? A gente tem o endereço dela, claro que a gente não vai violar as informações. Mas a gente pode, e isso é recomendado nos protocolos que a gente adaptou, já saiu até em revistas aqui do conselho mesmo, mostrando que aquele médico veterinário ele pode entrar ele não é a pessoa que vai na casa investigar, não é papel dele. Mas ele pode acionar quem faça isso. Então, se ele liga para um assistente social daquela regional, daquela pessoa e fala, olha, atendi um caso assim, não vou dar muito detalhes, mas acho que é importante avaliar o contexto familiar. Se vocês puderem fazer uma visita. Se você percebe que o caso já é um pouquinho mais grave, você pode acionar direto o conselho tutelar. Você pode fazer uma visita só para entender como está aquela família? O que significa isso? Significa otimização, basicamente, dos órgãos que estão ao nosso dispor, assim, que trabalham para a sociedade. Né? Os órgãos municipais, os órgãos estaduais. Então, não é que o médico veterinário vai resolver tudo sozinho, mas ele pode ser uma ponte que acessa órgãos que vão identificar precocemente, isso é muito importante de falar, identificar precocemente antes que o cenário seja mais grave, entende? Que consegue moldar aquela criança ali. Aqui, tem artigos que mostram que os animais são sentinelas. Então, às vezes, em algumas famílias, o animal é o primeiro a ser atingido, o animal é o primeiro a ser agredido, seja pela criança, pelo adolescente ou pelos adultos também, e que essa violência ela é gradativa, né? E que ela vai chegando nos outros. Então, a gente pode identificar precocemente isso e antecipar cenários piores, né? Se antecipar situações mais graves dentro do ambiente familiar, que muitas vezes fica invisível. E aí apareceu no consultório, pensa, é um ponto de visibilidade para que eu possa fazer algo. E aí, tem o outro cenário que é o adulto. Se ele chega lá, você quer que diminua um pouco a temperatura? É grávida. É grávida, sim. Grávida. Congela a gente aqui. Tá todo mundo aqui morrendo de frio e eu transpiro, parece que eu tô fazendo uma maratona. Quem tá vendo, a gente tá vendo também da barriga da Laísa, mas quem vai só ouvir a gente, a Laísa
Tá com 38 semanas, 37, né? Ele adiantou um pouquinho, uma semana. Tá pra parir, né? Então... Mas você não inchou o pé lá, seu sapato tá cabendo direitinho. Saí até de sapato de salto de alto. Tô muito tá usado, a sua mão não tá inchada, então tá tranquilo aí, né? Mas a suadeira não escapa, né? Não, isso aqui não dá nem pra esconder. Eu tô tentando esconder com classe, mas não tá dando. Engano aqui. Não, a gente tá em casa lá. E me conta. Aí chegou, isso é uma situação que acontece. Você acabou de ouvir, né, pessoal? Aqui tava aqui para começar, ligou um tenente da PM, eu tô com um cachorro vítima de maus tratos para levar para o hospital. E se a gente identifica aquilo ali com um adulto que praticou essa situação de agressão animal? Ótimo. Ótima pergunta, porque ela daria um podcast de 1000 horas só essa pergunta. Não, mas pode falar, fica tranquilo. Vamos tentar ser prática. Primeira coisa, nosso papel não é de polícia, nosso papel não é dar veredito, nosso papel não é julgar nem condenar nada. Ponto. A gente tem que entender isso, porque senão a gente confunde as coisas, a gente sai dessa percepção. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Sei que o que eu tô falando vai desconfortar vocês, mas a gente não sai daqui querendo apontar o dedo para todo mundo, porque não é assim. O que a gente pode fazer com conhecimento técnico é suspeitar. Só que qual que é o ponto? Se a gente não conhece do que a gente está trabalhando ali, nessas características que eu vou mencionar, a gente nem consegue suspeitar. Então eu já preciso falar isso. Há muitos casos que chegam às vezes nos consultórios, passam desapercebidos, porque o médico veterinário ele não soube suspeitar que aquilo podia ser um trauma não acidental, que é uma crueldade, né? Algo que foi gerado de maneira intencional. Então, primeiro ponto. O abuso entra também nessa? Entra também nessa. E o abuso e a crueldade, eles são usados muito como sinônimos, assim, sabe? Então, por exemplo, se eu, como médica veterinária, olho para um trauma, exemplo, chegou um animal, eles falaram para você, olha, caiu da escada. Caiu da escada. Se eu olho para aquele padrão de lesões e não consigo, né, identificar, saber a diferença de uma lesão contusa, uma contusão, de uma lesão, de uma incisão, se eu não tenho essa noção, eu não vou nem dar notícia que aquilo pode estar discrepante, não condizer com a realidade. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, e aí já chamando a atenção de todo mundo, os clínicos, médicos veterinários, precisam ter uma noção básica de traumatologia forense, que é olhar para uma ferida, para um padrão de lesão, e saber se o que você está ouvindo, você não é investigado ali, mas você pode ter suspeita, e saber se o que você está ouvindo está coerente ou não. Então, se você vê uma lesão, um padrão de uma incisão perfeita, brilhante, que é o padrão da ferida, por exemplo, e ele fala que caiu da escada, e você sabe a diferença de um instrumento que causaria as duas coisas, você já sabe que aquilo não está coerente. E aí você gera uma suspeita. Certeza você tem? Não, você não viu nada. Ele não falou nada pra você, a menos que ele fale assim, eu cortei com faca esse animal que eu estou te trazendo. Ou então, assim, meu companheiro fez isso, a minha companheira fez exato. isso. Né? Isso é raro de acontecer. Essa verbalização é muito rara de acontecer, porque a gente está diante de um crime. Nem todo mundo sabe que é crime, mas essa verbalização é rara. Mas se ela acontece, a orientação que a gente tem, se o autor estiver lá, é acionar o órgão policial. Se a pessoa está lá e ela verbaliza isso, você está diante praticamente de um flagrante, porque você está com o animal, está a pessoa que está falando, só que isso é raro. Isso não acontece. Acontece da pessoa levou, ela te conta uma história que você vê que não é condizente. E aí o que eu sempre gosto de falar é, se você tem uma suspeita forte disso, você também pode, após aquele caso, né, terminar, aquelas pessoas irem embora, direcionar isso para alguns órgãos, qual? Polícia Civil, você pode fazer isso, Polícia Militar Ambiental. Agora, se não é um caso de um trauma não acidental, que é a maioria deles, que é a negligência, isso é importante de falar, que a gente confunde às vezes. Os maus tratos existem de dois tipos, basicamente. A crueldade, que é o abuso que você mencionou, e a negligência. A negligência é o que a gente tem de mais frequente. Esse caso que a gente falou agora era de uma negligência, né, que já estava ali na omissão, que era um caso grave. A negligência, indica-se que ela seja corrigida com uma educação. A negligência não é caso de polícia. Vocês vão receber aqui em breve, né, uma pessoa perita nesse assunto que vai poder falar melhor que eu, nem sei o assunto que ela vai trabalhar, mas ela entende isso. E eu aprendi muito com ela, com a doutora Luísa Lisboa, aprendi muito com ela isso. E ela sempre falava para mim, falou, Laísa, a linha que separa a negligência, que é algo não intencional, de uma crueldade, de algo que envolve a intenção, é uma linha tênue, né, igual um fio de cabelo.
Mas a gente tem que entender que a negligência, ela pode ser trabalhada de infinitas possibilidades que não os órgãos policiais. Pode e deve, porque a polícia só trabalha com crime. Então, por que eu estou falando isso? Porque o médico veterinário, ele é um educador em tempo integral. Uhum. Ele não sai desse papel em nenhum momento. Então, dentro do consultório, ele pode ser alguém que ajusta e que ajuda aqueles tutores a conviverem melhor com os seus animais. Essa visão nossa de que tudo é caso de polícia, de que todo animal que não está bem tem que ser recolhido, não é a solução. A gente não consegue resolver dessa maneira. E se pegar, por exemplo, né? A polícia é um caminho, mas como é que a polícia já está orientada hoje, porque vamos pegar a situação, você viu lá, identificou, maus tratos, assim, é uma agressão, e aí chamou a polícia. Você pode ser preso, pela lei sanção, o tutor pode ser preso e tudo, mas assim, vai ser quase que enxugar gelo, né? Porque ele não vai ficar ali muito tempo, talvez não fique, vai voltar para casa, né? E aí vai ter a esposa, vai ter o avô, a avó, a mãe, o filho. A polícia ela faz essa relação da agressão com os cães para já fazer esse atendimento psicológico ou social aí? Ainda não. Uhum. O que a polícia, que eu tenho percebido, é difícil falar geral, mas pensando em Belo Horizonte, pensando em Minas Gerais, o que ela tem feito é ter essa consciência de que tudo está integrado. Uhum. Não significa que ela já consiga traduzir isso na ação do dia a dia, na força de trabalho do dia a dia. Isso é uma dificuldade, Bruno, que a gente vê em todos os órgãos, tá? Comunicação intersetorial, trabalhar junto. Qual que é o nosso sonho, assim? Sonho que eu não acho muito longe de acontecer, e alguns lugares já conseguem fazer isso. Que é que as polícias consigam dialogar. Então, eu eu sou policial ambiental, atendi um caso de maus tratos e vi que ali tem outros vulneráveis. Eu já me comunico com a delegacia responsável por esses outros vulneráveis. E vice-versa. Comunica, por exemplo, com o posto de saúde. Exato. Ou com outros órgãos, não só com as forças policiais. Já comunica com o posto de saúde, já comunica com a assistência social, já comunica com a vigilância de zoonoses, por que não? Né? Você atende um caso de uma violência contra uma criança num lar e viu que lá um animal também está sofrendo, não que seja sua função, não é função dele olhar, mas se ele olha para o animal, por que não levar informação para quem pode fazer algo? Uhum. Significa que vai ter 100% de êxito nos casos? Não, mas é um começo. Colocar esses órgãos para dialogarem é um começo. A gente tem um caso nos Estados Unidos que virou até documentário da Netflix, do Gabriel Hernandes. Não sei se você já ouviu falar nesse caso. Não, muito bem. Eu recomendo todo mundo assistir. Agora deu até... Sou o bigode. Está suando até o bigode. Um caso... Você tá maravilhosa. Fica tranquila, fica tranquila. Aqui não. Um caso maravilhoso, não porque o caso é bonito, mas é um caso que ilustra o que a falta de comunicação entre os órgãos faz. Então, era um caso de uma criança que estava sendo muito abusada e maltratada pelos seus parentes. E diversas vezes chegou mensagem, notificação para assistente social, conselho tutelar, polícia, e por várias razões, erro no sistema mesmo. Tanto que depois do caso dessa criança de 5 anos que veio a óbito, todo o sistema foi modificado, né, dos Estados Unidos, pensando em conseguir identificar casos precoces. E aí, o que eu queria chegar com o resultado? Que no final, essa criança veio a óbito, de tanto sofrer violência, e foi uma violência que nenhum órgão conseguiu captar. Então chegavam lá, viam superficialmente, tá tudo bem, foram embora. Voltavam lá, achavam que era uma implicância do vizinho, e iam embora. Resumindo, terminou dessa maneira trágica. E aí eu sempre falo que a gente não pode negligenciar, aí que tá, né? Negligenciar as negligências. Uhum. Porque a negligência também é um fator de risco para a violência. Então, esse menino, o que eles identificaram? É uma negligência. É uma negligência, não come tão bem, não tem dia que não leva ele na escola. Só que os estudos nos mostram que lares aonde crianças, ou animais, ou algum idoso é negligenciado, ou seja, não está tendo todas as suas necessidades atendidas, ali o risco de violência é muito mais alto que em outros lugares. E só para resumir esse ponto também. Então, a gente tem que ter noção de que esse trabalho precoce e de comunicação pode antecipar que uma vida não seja perdida, sabe? Uhum. E depois desse documentário ficou muito nítido para mim que nós não somos
aquilo que a gente pensa. Porque todos os órgãos que foram lá pensaram algo. Pensaram alguma coisa, suspeitaram de algo, mas nós somos aquilo que a gente faz. E o que a gente tem feito? Então, a minha provocação para esses órgãos públicos, quando eu falo desse assunto, é sempre essa. O que cada um de vocês, cada um dos senhores, o que o juizado, polícia, assistência social, a atenção primária à saúde, as zoonoses, o que cada um pode fazer de melhor que compete ao seu órgão e que possa fazer a diferença, entende? Não é que cada um vai assumir o papel do outro, mas o que eu, Liza, já tendo a minha função dentro de tal órgão, posso ampliar a minha visão para que eu seja uma pessoa interventora nesse processo. E essa comunicação dos órgãos, ela é fundamental. Então, acho que é isso que a gente está tentando fazer, sabe? Tentando conectar. Por exemplo, na ficha da Polícia Civil das mulheres, já tem essa pergunta lá, o que é uma alegria pra gente. Então, quando uma mulher vai denunciar violência doméstica, na ficha dela, pergunta se algum animal dela já foi maltratado ou se está sendo naquele momento maltratado. Legal. Liza, essa resposta está gerando conversão para a delegacia? Ainda não sei a resposta. Mas pelo menos já tem um caminho, já tem uma pergunta. Por quê? Ela não está ali à toa. Aquela pergunta está ali porque sabe-se que aquilo, inclusive no Brasil, começou-se a trabalhar a teoria do elo através de um estudo assim, de uma psicóloga que chama Maria Padilha, em Pernambuco. Ela trabalhava com mulheres vítimas de violência. Só que, de tanto dialogar com as mulheres vítimas de violência, ela falou, gente, tem uma coisa muito incomum acontecendo aqui. Os cachorros, os animais. Os animais delas estão todos sofrendo. E aí ela publicou um livro maravilhoso, mostrando que 50%, e ela trabalhou com muitas mulheres, mais de 400, que 50% dos casos das mulheres que estavam sofrendo violência, os animais estavam todos ali sofrendo também por seus parceiros ou ex-parceiros. E aí que se começou a falar, foi 2011, e aí que se começou a falar sobre isso aqui no Brasil. E os outros 50% das mulheres não tinham animais, né? Pode ser. Não tinham ainda. Olha que Mas esse foi um negócio que eu fiquei muito preocupado. Dela Assim. tá ali, Inclusive, se você falar alguma coisa errada, pode intervir. Já pode entrar aqui e falar, gente, ela tá falando errado. A Luísa tá ali, gente, ó, maravilhosa. Acabei de falar dela. Porque você me falou, aí eu tô preocupado, assim. Porque, assim... Preocupado. Não, preocupadaço, porque criança no interior, né, tinha umas brincadeiras de pegar, sei lá, um besouro, amarrar numa linha, dar pro sapo comer e pegar o sapo por rodar e jogar fora e bater no bicho, e aí você vê lá, tá na fazenda, a forma do manejo dos animais e tudo. Caramba, então... É uma insensibilidade. É isso que a gente mostra quando a gente vai estudar esse assunto, que por detrás desses maus tratos aos animais, que tá tão natural, tão invisível muitas das vezes, tem uma insensibilidade. E qual que é o erro dos profissionais? Acharem que esse comportamento ele é normal, né? É normal. Entendi. É bicho, né? Exato. É bicho exato, pode, né? Exato. Isso só muda quando a gente consegue pegar um caso que você vê uma evolução, por exemplo. Que você vê aquele indivíduo, isso acontece o tempo todo no Brasil. Eu não sei se vocês vão se lembrar, gente, vou puxar vários casos aqui. Uma escola, não tem muito tempo isso, uma escola no sul do país, eu esqueci o nome da cidade exatamente, que entrou lá um adolescente, matou bebês e professoras. É muito recente, assim, não tem mais de 5 anos esse caso, não, 2, 3 anos para trás. E se eu lembrar o nome da cidade, fica mais fácil de vocês localizarem. Esse caso foi muito interessante, porque eu acho que esse caso foi no norte de Minas, não foi não? Que pôs fogo? Foi no norte de Minas. Não, pode ser também. Mas esse especificamente das 2 professoras dos 2 bebês foi no sul do país. E quando foram ver o histórico desse adolescente, ele já tinha maltratado vários animais. Né? E todas essas situações foram assim, gente, é só um animal. É só um cachorro, é só um coelho, é só um passarinho. Essa chave só vira quando você fala assim, peraí, não era. Né? O que a gente poderia ter feito nesse período para evitar tudo isso que aconteceu, entende? Mas isso parece óbvio para a gente que está estudando exaustivamente, mas não é óbvio ainda para os órgãos. Eles ainda têm essa visão de que não, um animal é porque ele aprendeu na roça, é porque viu o pai dele fazendo, só que aquilo carrega uma dessensibilização para a vida. E aí que tá. Essa dessensibilização para a vida, ela não é direcionada aos animais. Às vezes, essa pessoa não agrediu uma pessoa ainda por falta de oportunidade, porque ainda não estava, não foi desafiada para tal. Isso pode vir a acontecer. Mas na hora que acontecer, ela não vai ter essa sensibilidade, né? Vai estar ali, é igual bater no bicho.
O meu estudo de doutorado comprovou uma hipótese que os artigos traziam, que é a hipótese do desvio generalizado. O que é isso? Um autor de maus tratos, agora, ele tá ao mesmo tempo que ele maltrata o animal, ao mesmo tempo que eu quero dizer assim, na mesma faixa temporal, ele pode estar coincidindo com outros delitos. Olha que interessante. Maltratando o animal agora, ele pode estar sucedendo outros delitos, ou ele está... como fala? Agora esqueci até a palavra. Tá fazendo Ele vai cometer outros delitos. Ele está antes de outros. Dizendo. Então, o desvio generalizado significa que, atenção, está provado pela ciência, uma pessoa que maltrata animal, sinal vermelho nela. Porque ou ela está coincidindo, sucedendo ou antecedendo outros crimes. E qual que é o problema? Tem crimes de várias naturezas. Mas o que os artigos mostram? Que o maior tipo de crime é o violento. Aí que tá. Que é a lesão corporal, Maria da Penha, vias de fato, tentativa de estupro, tentativa de homicídio, estupro, abuso sexual. Então, essa que é a preocupação maior. Tem droga envolvida? Tem tráfico, estelionato, roubo. Mas a maior porcentagem, o meu doutorado mostrou isso, mais de 50% dos crimes são crimes de natureza violenta. Gente, isso não pode passar despercebido pelos nossos olhos, entende? É um número muito expressivo. E eu vou te falar, ainda que os estudos mostrassem que fosse 5%, é expressivo. Imagina quando a gente fala, a maioria mostra de 50% para cima. Isso é muito expressivo. Então a gente não pode, literalmente, achar que maltratar os nossos animais é algo isolado na sociedade, porque não é, está conectado. Proteger os animais não é uma distração da segurança pública, é uma forma de garantir segurança pública. É uma maneira de eu assegurar a saúde das pessoas também. Então, meu animal, eu tenho uma foto que eu uso nos meus slides, que é muito clássica para mim. Meu animal sofrendo, ele é a pontinha do iceberg. Então, ele é 10% do que a gente está vendo. 90% a gente não vê, que é aquilo que está no cotidiano ali. Uma violência familiar, que a violência ela nasce ali praticamente em 100% no seio familiar, mas é uma violência que não fica só na família. É uma violência que eclode para a sociedade. Então ela alcança a todos nós. Porque às vezes eu vou dar palestra, alguém fala para mim assim, Laísa, mas não convivo com violência, graças a Deus não tem violência na minha família, isso não me pertence, isso não faz parte da minha realidade. Aí eu falo, mentira. Porque quem de nós, né, não tem medo de sair depois de 10h30 na rua? Quem de nós solta o nosso filho para poder brincar? Sabe por quê? Porque essa violência social alcança todos nós, mas onde ela começou? Ali, na desordem, os autores chamam isso de lares conflituosos. A violência, ela nasce num lar demasiadamente conflituoso, que às vezes tem negligência, conflito, álcool, laços fracos, violência acontecendo, violência psicológica acontecendo, e ali nasce a violência. E aí aquela criança que tem um potencial de matar um passarinho, mas daqui a pouco ela tem 18 anos, 20, ela vai para a sociedade. O passarinho vai crescendo. Ela encontra uma parceira. Por que a gente tem, né, um número tão alto de violência contra as mulheres? E é uma pauta tão importante. Por quê? Porque a gente tem pessoas que vêm desses núcleos familiares caóticos. Achei a palavra que os autores usam. Eles usam caóticos, né? Lares caóticos produzem seres humanos que têm essa probabilidade de ter uma maior dessensibilização para a vida. Mas, pelo amor de Deus, há esperança. Eu não falaria de um assunto... Isso que eu ia te perguntar, é reversível? Se o lar pode voltar a ser organizado? Eu não falaria de um assunto... Eu sempre falo isso, assim, gente, deve ser muito duro você ter que falar de um assunto que você fala, gente, não tem solução, não tem o que fazer, mas tem. Essas quebras do ciclo de violência, ela é possível de diversas maneiras, né? Ela é possível com educação da população, ela é possível com sensibilização das pessoas. Criança é mais fácil de ressensibilizar? Mas não é impossível de ressensibilizar adulto. Então, quando eu trabalhava no juizado criminal, Bruno, essa história é muito legal, eu tive uma luz, assim, num dia que eu tava lá, eu sentava com o promotor e ficava recebendo os autores de maus tratos, lia o processo deles, eu não falava nada. E teve um que me chamou muita atenção, porque eu tinha acabado de ler o processo dele e falava, matou o cachorro, a paulada, e aí tinha foto do olho do cachorro pra fora. E eu falei, sabe que eu tô ansiosa pra conhecer quem fez aquilo? E eu quietinho no meu canto. E quando ele chegou, eu tratei ele super bem. Eu chamei ele pelo nome, eu não podia falar muita coisa, mas eu podia tratá-lo bem. E ele não olhou no meu olho. E eu tratei ele com muita cordialidade, sabe? Isenta daquilo que eu tinha lido e visto.
E eu saí dali pensando assim, gente, parece louco o que eu vou falar, mas é muito difícil você explicar através de uma educação simples com alguém que o que ele fez é crime, que ele não pode, que o animal sofre, quando aquele indivíduo se sente indigno. Porque foi isso que eu vi lá. Ele se mostrava indigno com a vida, sabe? Ele não olhava pra mim, não olhava pra ninguém. Eu acho que se ele pudesse falar algo sobre ele, ele falava, eu sou nada, eu sou um lixo, eu sou a mosca do urubu do cavalo do bandido. E nesse dia eu saí de lá desconfortada com aquilo e falei, Dani, minha orientadora, professora Daniele, quero escrever um projeto de um curso que eduque humanitariamente esses agressores, para que a recidiva deles seja menor e para que ele passe num processo, talvez, de valor da própria vida que ele nunca teve oportunidade. Porque lares caóticos, às vezes, produzem indivíduos que nem sabem o valor que eles têm. E aí é uma bola de neve. Se eu não sei o valor que eu tenho, se eu não sou sensível para nada, entende? E aí a gente elaborou um projeto de um curso que ficou muito legal. E vocês já aplicaram o curso? Que foi interrompido pela pandemia. Assim, o curso ia começar semana que vem, aí o juizado fechou tudo. E quando retornou, eu já tinha acabado meu doutorado. E hoje a gente tem a gente vive tentando quebrar a cabeça de maneiras de colocar esse curso para funcionar. Precisa de um novo aluno de doutorado, precisa de alguém que possa, porque o promotor deu ok, o juiz, né, do juizado homologou o curso como uma... Me lembra o nome, Luísa? É como se fosse uma... Esqueci o nome agora, ainda bem que ela está aqui. É como se fosse uma alternativa dentro daquela transação penal, não é isso? Uma pena alternativa. Que ele obrigatoriamente, né, precisaria passar por esse curso, que teria aí duração mínima de uma semana, e tinha uma programação que não era só falar sobre meio ambiente, não é isso. Mas é para mostrar o quanto ele tinha valor. Qual é o objetivo? Você falou algo muito importante no início. Mas essa pessoa foi para casa, às vezes aquele animal foi maltratado, a polícia recolheu ele. Mas e depois? Alguém impede esse animal de ter um outro gato, um outro cachorro? Não, aquilo se continua, né? Você tira o bolinha hoje da casa dele e fala, pronto, esse animal não vai mais sofrer. Amanhã ele pode colocar o floquinho de neve. Amanhã ele pode colocar a pepita, entende? E assim é com as mulheres também. Quando eu trabalhei na Delegacia das Mulheres, eu vi isso o tempo todo. Elas saem de lá com papel de medida protetiva. Ele não pode mais aproximar da Laísa. Mas tem a Berenice, a Joana, a Carla, a Beatriz. E aí eu penso, o que tem sido feito para quebrar o ciclo? Às vezes eu tiro aquele problema, mas o problema ele continua. Então, mais uma vez, tem esperança, né? Sensibilização, educação humanitária, outras formas de que a punição é importante demais. Quando a gente vê um crime desses que deixa a gente consternado, a gente quer que aquela pessoa seja punida, mas somente a punição não vai quebrar o ciclo de violência. E às vezes, já incomodando muita gente com a minha fala, às vezes a punição faz com que a dessensibilização fique ainda maior. Dependendo de onde dependendo que a pessoa de aonde ela estiver sendo punida e como ela estiver sendo punida, isso não restaura ninguém. Então, é só uma provocação do que a gente tem que pensar para quebrar. Mas se a gente for pensar em criança, tem várias formas, né? A FMG tem um trabalho muito legal de semear bons frutos por onde passa. Eu já tive essa oportunidade dentro da UFMG também, de, por exemplo, a gente vai em escola, eu nunca vou esquecer uma vez, estou falando muito, né? Esse é o último caso. Não, mas deixa eu só te interromper, porque eu vou perguntar disso, sim. Pode. É porque, justamente, tem o projeto Semeando Saúde Única, que a gente tem a parceria com o UFMG, e até agora a Lorena trabalhando nisso no mestrado dela, assim. Então, você acha que a educação da criança, como a gente vai trabalhar, ela pode ser um caminho para dentro de casa para reduzir, minimizar esses danos, assim, ou essas situações? Com certeza, sem dúvida. A gente foi numa escola e a gente estava falando sobre cuidados com cachorro e gato. Como é que a gente tem que cuidar do cachorro? E a gente levou 2 pelúcias. Como é que a gente cuida do gatinho, do cachorrinho? A gente mostrando que tinha que dar beijinho, a gente mostrando que tinha que tratar com carinho, não puxar o rabo, falando, tentando mostrar que o que a criança sentia, o animal também sentia. Em um determinado momento, uma criancinha levantou a mão. Devia ter uns 4 anos no máximo. Ela falou, oi tia, posso falar? Eu falei, claro, eu tenho um cachorrinho e eu adoro brincar com ele. Como é que você brinca com ele? Aí ele falou, eu enfio ele num balde de água e quando ele para de fazer bolinha, eu tiro. E aí eu enfio ele no balde de água e quando ele para... E a gente lá na frente assim, tentando digerir o que ele tava falando. E aí quando acabou, né, chamaram os pais, né, não vem cá, chama o serviço social. A gente chamou as professoras e falou, precisamos entender o que está acontecendo nessa família, entende? Vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o que essa criança está vivendo.
Porque esse comportamento dele não é só uma criança que tá brincando, ele tá dessensibilizado porque ele tá vendo ali dentro. E aí chama assistência social, tenta entender o contexto e realmente descobriu, né, que ele estava sofrendo um tipo de violência lá. E aí como que vai resolver? Eu, Laísa, médica veterinária, não tenho todas as respostas. Mas só da gente identificar e trazer luz para uma casa que estava invisível nesse assunto, já é alguma coisa. Entende? Eu falo sempre isso, assim, pra gente não sofrer muito, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. Mas cada um sozinho não consegue resolver todo o problema. Eu tenho que convocar, é literalmente um time de pessoas que eu convoco, falo, olha, isso é importante, cada um vamos fazer o nosso papel, porque a gente fica menos frustrado, mas tem muita esperança para isso. É como se eu fosse sensibilizar aquilo que foi quebrado. Então, e tem várias formas, tem livros maravilhosos disso, da gente tentar trazer o valor daquela criança, e tem muita criança que pelo contexto familiar, também não se sente valorizado, também confunde amor e dor. Né? Então, ao mesmo tempo que a criança apanha, os pais falam que amam, e ela apanha de novo, e ela é castigada, e aí ela vai reproduzindo isso com seus animais, e isso precisa de ser ajustado, porque aquela criança vai virar um adulto. Né? E a pandemia foi um processo bem preocupante, tá? Pensando na violência, porque a gente viveu um cenário de todo mundo junto, né? todo mundo junto, ninguém sai das suas casas, e com isso vários fatores predisponentes com a violência, eclodiram. E eu lembro que quando começou a ter aqueles isolamentos mais radicais, eu falei com a Dani assim, falei, Dani, eu tô muito angustiada. Vou mudar minha tese. Eu tô muito angustiada, porque isso vai ser um boom na violência. Ela falou, Isa, você tá muito imersa no seu trabalho. E aí passou 4 meses, começou a soltar a matéria da ONU, feminicídio aumenta. Ela falou, lá, é verdade, mas não é. Não é bola de cristal, é fator de risco. O bar tá fechado, mas o álcool pode entrar em casa. E a gente vê nos estudos que álcool é fator predisponente para a violência. Conflito familiar, estamos sem dinheiro, porque eu não estou trabalhando. Isso aumenta conflito? Com certeza, né? Questão financeira é uma das coisas que mais gera conflito dentro de casa. Antes o menino estava na escola, pelo menos meio período. Agora é criança, menino, papagaio e cachorro dentro de casa, convivendo. Outra coisa, no Brasil a gente tem famílias extremamente numerosas, né? Os aglomerados tem vó que mora do lado de tia, que mora do lado de mãe, todo mundo junto. A gente viu TV, tem artigos mostrando, né, o excesso de assistir a televisão predispondo à violência. Enfim, a gente teve muitos fatores juntos, sabe? As pessoas não sabiam conviver dessa maneira. O que aconteceu? Um menino que nunca tinha tomado uma piaba na testa tomou no meio da pandemia, entende? Às vezes uma mulher que ainda não tinha sido, ela já tinha sofrido várias violências. E ela não estava indo no limite dela. Ela já tinha sofrido violência psicológica, moral, patrimonial, mas na pandemia ela sofreu uma violência física. Então, várias coisas, não falando que uma maior que a outra, mas mostrando o impacto disso. Talvez foi por isso que os números, inclusive, revelaram um aumento. Né? Então, aqui no Brasil, se vocês procurarem, vocês vão ver que todo aquele processo pandêmico teve aumento de abuso infantil, violência contra idosos, violência contra a mulher e aumento de feminicídio. E aí isso me preocupa, porque a pandemia acabou, ainda bem, porque que período. Mas a violência que foi gerada lá, não. Aquelas crianças que tinham 10, 9, 7, 6, 5... Eu fico pensando quantas gerações a gente vai colher de violência de ter tantos fatores de risco reunidos juntos. Sabe? É uma coisa difícil de pensar. Recentemente eu fiz uma live com o pessoal da Polícia Civil de São Paulo, e eles falaram que fizeram um estudo assim, de projeção, e que viram que há uma projeção de 100 anos para a violência no Brasil pensar em começar a reduzir os indicadores. Você fala, meu Deus, 100 anos? A gente batalhando agora, e você me fala que em 100 anos. Mas por quê? São várias situações. Mas para resumir, violência familiar está relacionada à violência social, todos nós somos impactados. Se a gente não cuida disso, todos nós somos mais vítimas da social, e tudo está interligado, e todo mundo precisa entender isso. Então, pronto. Atirei o pau no gato, foi um fator predisponente, assim. Com certeza. A gente corta isso, a gente não canta isso mais, tá, gente? Dona Chica, né? É um assunto pesado, que bom que a gente tá deixando um pouco mais leve, porque de fato. Não, mas eu tô brincando, mas é assim, né? Essa cultura mesmo vem, mas tá mudando muito, assim, pelo menos eu vejo uma diferença muito grande lá, assim, igual, por exemplo, os meus meninos, né, aqui em Belo Horizonte, o meio que eles estão, quando, por exemplo, eu vou pra roça, assim, né, que aí é o meio, e assim, quando eu vou pro norte, né, então às vezes eu vou lá para Araguaína,
e a gente roda por lá e tudo, ainda o Brasil são muitos Brasis, né? Então aqui eu fico tranquilo. Outro dia aconteceu uma situação interessante. Estava na casa da avó de Camila, na roça, e eles têm o costume lá de comer frango caipira. Aham. A Isabela, minha menina, tem 11 anos, chegou assim, não vou comer frango. Por que você vai comer frango caipira? Isso é crueldade. Não vou comer frango caipira, porque matou na hora lá e tudo, né? Ela viu lá matando, né? Assim. E para ela já incomodou, já é ruim, mas Já gerou um já incômodo. gerou. Mas você vê em outras regiões que aquilo ali é normal e tudo, né? É subsistência. Eu sou super esperançosa. Eu vejo que nós estamos muito mais sensíveis do que já fomos um dia, entende? Eu sou esperançosa mesmo. O pessoal fala que você vive no mundo de Alice. Não é. Porque se eu também não olhar para Você vive isso. no mundo de Francisco agora. Agora no mundo de Francisco, me respeita. Se eu não olhar para isso com esperança, não tem como continuar trabalhando com esse assunto, entende? Se você não olhar que dá para mudar, que dá para fazer a diferença, que dá para mobilizar, que se você mudar a vida de uma família, se uma família decidir apertar menos a corrente do cachorro ou tirar ele da corrente algumas horas do dia porque você se importou, olha que grande o seu trabalho é, entende? Se você conseguir antecipar um cenário de uma violência que às vezes começou pequena e está se transformando em grande, você conseguiu. Olha que grande o seu trabalho, é no 1 a 1. Então, se eu não olhar com esperança, e eu vejo muito isso, né? As pessoas mais conscientes dos seus animais, mais conscientes do que alimentam, mais conscientes, né, do papel que os animais exercem, eu vejo com muita esperança. Mesmo olhando para essa projeção triste dos 100 anos, mas se a gente olha ao nosso redor, muito já foi melhorado. Essas pautas não eram discutidas por nada na vida. E pensa, antes de 2010, ninguém no Brasil sabia sobre esse assunto. Olha como é recente. E olha que ponto a gente chegou nesse momento, né, 2024. Vai ter um concurso de perito agora no Paraná, e está na programação de conteúdo, conexão entre as violências. E quando eu vi aquilo, eu quase chorei, fiquei emocionada, porque eu falei, gente, isso aqui não é fruto de uma pessoa só. São várias pessoas que não desistiram de falar sobre esse assunto, e isso está chegando aonde? Então vai entrar ali um perito, que vai trabalhar com vários cenários, e que vai ter que estudar esse assunto para poder passar na prova. Entende? Então, tem que ter esperança. Eu tenho muita esperança. Eu não sou essa pessoa que olha para o assunto de uma maneira negativa, mas olhando o que eu posso fazer. Eu encontrei o que eu, Liza, posso fazer nesse assunto. E eu vou fazer tudo ao meu alcance. O que o Bruno Divino, como presidente do conselho, pode fazer? O que a Luísa Lisboa, com todas as funções que ela tem dentro da polícia, pode fazer? O que cada um de nós pode... O que o leigo, que não é veterinário, não é zootecnista, que está assistindo, pode fazer? Né? Num churrasco de domingo, conversando com alguém, ele pode ser alguém que enxerga uma realidade e que fala, vamos fazer diferente. Não se trata o animal assim, a gente pode fazer de outra maneira. A gente sempre tem algo que a gente pode fazer, né? A gente não está de mão atada diante dessa realidade. Eu sempre me questionei muito, né, assim, né, até com outra entrevistada que eu conversei com o Gustavo Fontes, sempre estudei em escola pública, desde a pré-escola até o doutorado, né? E aí eu ficava muito me questionando sobre tive todo esse investimento da sociedade para cuidar de cachorro e gato de madame. Mas aí quando eu comecei a entender, né, o propósito de eu entrar no consultório e estar ali cuidando daquelas famílias, não estou cuidando só do animal, mas eu estou cuidando daquela família, assim, eu fiquei confortável, assim, pronto, eu descobri o que eu estou fazendo, assim. Mas agora você está me dando mais uma função, né? Tem a questão da violência que ela está embutida nisso, né? Porque se a gente for fazer essa relação, a quantidade de casos de maus tratos, de casos de negligência que a gente tem aí, ela vai demorar mais de 100 anos para reverter isso. Mas é nosso papel fazer isso. Pelo menos da clínica de pequenos animais, ou quem trabalhar com equinos ou outras espécies, é importante trabalhar nisso. Você falou algo muito lindo, assim, que todos os médicos veterinários, clínicos, têm que ter esse olhar. Ele não está cuidando ali só do animal, ele está cuidando da família. Ele tem responsabilidade para com todo o contexto familiar. Isso torna o nosso trabalho grandioso. Sim. Quando eu olho para aquela Liza da graduação, que ficava um pouco... Não é porque eu estou desmerecendo o trabalho da clínica, né? Tudo bem, eu tinha uma visão de coletivo tão grande, mas mesmo se eu fosse clínica, tem tanta coisa... A gente pode ajudar muito mais do que a gente acha, né? E às vezes eu falo que a gente nunca vai conseguir ver os frutos totais no trabalho bem feito que a gente faz.
Às vezes aquela abordagem que você tem com a pessoa, com aquela família, é por meia hora, 20 minutos, e o que conta ali não é quantidade de tempo, é a qualidade do seu atendimento e de quão profundo você foi naquelas relações e do quanto você empenhou bem o seu papel. Às vezes você nunca mais vê aquelas pessoas, mas o que você imprimiu ali vai mudar a relação dela com outros animais. Vai mudar a relação dela com a própria família. Esse curso que eu te falei que eu fiz, o Foco, em 2015, eu nunca vou esquecer disso. Ao final de 7 dias de curso, quando algumas pessoas tiveram tempo de fala, tinha algumas pessoas lá que trabalhavam com animais em CCZ, que eram aqueles famosos que trabalhavam na carrocinha, e que hoje são os agentes de endemias, agentes de zoonose, enfim, que trabalhavam. Um deles, no final do dia, falou assim: eu não mudei só a relação com o meu cachorro, né? Eu tô vendo a minha esposa diferente. Eu vi que eu preciso tratar a minha esposa com mais carinho. Isso foi tão forte pra gente. E aí ele chorou e ficou emocionado, e era um homem super durão. Mas é mais ou menos isso. O nosso trabalho é potente para alcançar todo o contexto familiar. Não só. E, aliás, se a gente quiser alcançar aquele cachorro, eu preciso alcançar as pessoas. Não tem outro jeito, né? Quem vai manejar, você tá numa fração de tempo muito pequena. É igual o médico, né? O bom médico que quer transformar aquela saúde daquela pessoa, daquela família, ele tem que criar um vínculo, ele tem que saber bem o que ele está fazendo, porque vai depender, ele está numa fração muito curta com aquela pessoa, mas como ela exerce, vive sua vida, seus hábitos, se alimenta, se medica ou não, que vai determinar, sabe? Então, quando você faz um bom papel, olhando para o contexto familiar, a chance de sucesso e êxito é muito maior. E hoje as pessoas... elas precisam disso, tá? Eu converso com uma médica veterinária amiga minha muito, ela é endocrinologista, e a gente discute muito sobre isso. O quanto as pessoas estão, às vezes, carente de alguém que trabalhe bem, carente de alguém que olhe nos olhos, que chame pelo nome, que mostre que se importe com ela. E isso faz a diferença de bons profissionais e de profissionais medíocres, que estão na média, né? Aquele que quer fazer a diferença e além, é aquele que fala assim, eu vou cumprir meu protocolo aqui, vou fazer meu papel, check. Só vou cuidar do meu papel, e aqueles que fazem além. E, sem dúvida nenhuma, enxergar um animal negligenciado, um animal que pode estar sendo maltratado de uma maneira mais intencional, enxergar uma família vulnerável, uma família que está com necessidade, é algo que vai além. E é algo que está no nosso papel. E não adianta ninguém falar que não é, porque se a gente não fizer, quem vai fazer? Se não agora, quando? Eu sempre penso isso. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Então é isso que a gente tem que pensar como profissional, como pessoa. Mas, fantástico. Mas para variar, a gente estourou o tempo, né? Já É regra agora. Não, é regra estourar o tempo. Não tem jeito, assim. Mas sabe que bacana, assim, você está falando aqui, eu tô pensando, né? Essa sequência de podcasts aí, para os colegas puderem assistir os outros, assim, o tanto que eu tô aprendendo, assim, eu sento aqui, eu vou aprendendo, assim, vou tendo aula e... Fantástico. Vai ampliando o repertório. Não, eu tô me sentindo, tô ficando mais inteligente realmente, assim, né? Bom. Captando, assim, muitas informações bacanas e tudo. Mas, Laís, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Maravilhoso, assim, um tema muito importante. Depois a gente vai conversar de desastre, deixa daqui a 6 meses, vai curtir o Francisco e depois a gente vai marcar outras coisas. Tem que chamar o Fred para falar de queijo, que eu tô devendo ele não respondi, claro, o WhatsApp dele. Isso. Olha, eu queria agradecer a oportunidade e falar que se algum profissional tem dúvida, quer material, quer pensar em um projeto, eu sou super à disposição, porque eu falo que esse é o assunto da minha vida, assim. Então pode mandar e-mail, pode falar e-mail aqui? Claro que pode. laisabonella@hotmail.com, só mandar e-mail que a gente conversa, também tem rede social, @laisabonella, pode me mandar porque eu respondo, eu ajudo, que eu quero poder colaborar, então pode procurar. Se alguma coisa não foi explicada aqui, eu estou à disposição. Só que a partir de agora você vai receber 1 milhão de e-mails, sua rede social vai crescer em não sei quantos mil seguidores, porque a gente tem um público elevadíssimo. Assim. Maravilhoso, obrigada. Viu? Bom, pessoal, muito obrigado. Encerramos por hoje. Então, lembra, nos segue aí nas redes sociais, compartilha esse conteúdo, né? Vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, compartilha. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana. Salva, assiste, reassiste, escuta, reescuta. E tiver assuntos legais, manda pra gente, que a gente vai chamar o pessoal para conversar aqui, vai ser super bacana como foi hoje. Até semana que vem.